Boa noite, quarta emissão na nossa rádio do programa À Mesa Com. Hoje regressa o futebol, com dois convidados que cada um na sua época e no seu tempo marcaram e marcam a história do União de Tomar. Um avançado tomarense, Henrique Caetano, boa noite. O outro, nosso convidado, o atual capitão da equipa, que em tempos atravessou o Atlântico para vir estudar no IPT em Tomar, Nuno Rodrigues. Boa noite. Boa noite, são 30 anos e duas gerações de futebolistas que esta noite aqui no À Mesa Com, no restaurante Parreirinha, temos o prazer de ter esta conversa. Henrique Caetano, 66 anos, natural de Tomar, de Palhavã. Nuno Rodrigues, atual capitão da União de Tomar, cabo-verdiano, natural da Ilha do Sal. Henrique Caetano, 11 temporadas na União de Tomar. Nuno Rodrigues completa esta temporada a 17 consecutivas nos últimos anos. Henrique Caetano tem um título de campeão nacional da 2ª Divisão e consequente promoção à primeira. Ainda tem a participação da 1ª Divisão Nacional com 32 jogos e 4 golos marcados. Uma curiosidade, Henrique Caetano foi o jogador da União de Tomar que marcou o último golo do União de Tomar na 1ª Divisão. Na altura, em 30 de maio de 76, em Setúbal, já vamos falar nisso. Ainda no que diz respeito a palmarés, Henrique Caetano teve ainda 3 experiências como treinador e no que diz respeito ao Nuno, tem ainda também como títulos uma taça do Ribatejo, ainda 3 vezes vice-campeão distrital e 2 vezes como terceiro classificado. Vamos então começar esta conversa com o Henrique Caetano e justamente, Henrique, quando começou a jogar futebol em Tomar e nas camadas jovens, na altura juvenis? Sim, comecei a jogar nos juvenis da União de Tomar com 13 anos e por acaso antigamente ia experimentar treinar para ver o que é que ficava do União de Tomar. Era o campo, era na pelada, sei lá, uns 100 pessoas e era o Paulo Oliveira que tinha a bola no meio, cada um fitava. E depois havia um, assinava. Eu até fui dos últimos. Depois fomos para os juvenis, fiquei os primeiros jogos a suplente dos juvenis. Houve uma excursão de onde para ver o Benfica a Lisboa e eu não fui convidado, fui jogar a titular contra o Riacho. Comecei a jogar a titular, marquei 3 gols e de outra marcar, ganhámos 4-1. Joguei mais 2 jogos, passei logo para os júniores. E depois a seguir fiz mais 3 épocas dos júniores, onde bati recordes. Eu não os posso escrever agora, não me lembro-me alguns. Uma vez numa época, contra o Torres Novas, que o Torres Novas ficou em segundo lugar, com 31 pontos, a União de Tomar com 32, e eu marquei 33 gols só. Eu marquei mais do que a equipa toda Torres Novas. Diz-me só uma coisa, Caetano. Estamos a falar já do campo do Flecheiro? Não, estamos a falar do campo do Flecheiro já, sim. Do campo do Flecheiro, sim, porque tu também tinhas um campo de treinos ali mais perto de Palhavã, não é? Sim, ao pé de Palhavã, onde é o escondidinho, onde era a serração da ANFA, e o campo de treinos era aí, onde os sédios vinham tomar. Eu lembro na altura que era o Cabrito e o Totói adjunto, iam lá fazer os treinos conjunto, porque na altura se podia pisar a relva porque era recente e o inverno e eles treinavam no pelado. E diz-me uma coisa, Caetano, como é que tu apareces no futebol? Mas no futebol sempre gostei de futebol. E eu tinha um café em Palhavã e vendia chocolates. Os vendedores ofereciam uma bola e eu comecei a bater a bola contra a parede e tinha jeito. E jogava lá no Olival, onde é na Bacia hoje, e fizemos um campo e eu para lá. E eu distinguia-me dos outros, apanhava a bola, fintava, marcava. Depois mais tarde fui para os juvenis. O Platini de Palhavã. Já na nossa altura, a gente tinha uma equipa 8 de cada lado e aquilo era o espaço, era sempre o primeiro a ser escolhido. Mas antigamente era assim mesmo. Até jogávamos com bolas de trapos, se calhar. Nuno, tu vais para Portugal já numa idade de sénior. Como é que foi o teu percurso ainda como jovem em Cabo Verde? Olha, contando as histórias, a gente, na minha altura não havia camadas jovens, havia futebol de rua, havia é o que não há hoje, não é? Exatamente, que era importante mesmo nos jovens de agora. A gente fazia sempre interzonas,
havia um treinador, um dito responsável, né, por cada zona, combinavam os jogos e ia-se jogar. E nós, na altura, nós, os filhos dos militares, a gente tinha um bairro que era só filhos dos militares. E aí a gente fazia um campo, fizemos um campo atrás do nosso bairro. Começámos a convidar... Com que idade é que estás a falar nesta altura? 11 anos, 12 anos. Na Ilha do Sal? Na Ilha do Sal, sim. E a minha história é só de Ilha do Sal, não vou falar das outras ilhas porque não estive lá e não joguei por lá. A partir daí é que começou a paixão pelo futebol. E lembro de correr o campo para ir ver a minha equipa de coração a jogar. E foi ali a paixão toda. Comecei mesmo a praticar mesmo futebol, a gostar mais de futebol. Diz-me uma coisa, em Cabo Verde, em termos de escalões, é similar a Portugal? Juvenis, júniores? Antigamente não, mas agora estão a fazer... Mas na altura tu apareces depois a jogar como federado com que idade? Com 15 anos. Comecei com 15 anos a jogar federado, assinei a ficha, porque tive uma época mesmo só a treinar. E não era convocado, normal, havia jogadores com mais experiência, com mais capacidade que eu, mas a partir daí foquei-me naquilo que era importante, que era treinar para ganhar o meu lugar. Eu sabia que um dia ia chegar a esse momento. O teu sonho era vir um dia para Portugal para jogar num grande clube? Na altura era porque acho que todas as crianças sonhavam e acho, até agora sonham em vir jogar num grande europeu. Não jogou num grande, mas jogou também na primeira divisão. Voltando agora ao início da conversa, começámos nas camadas jovens, Caetano, duas histórias que se cruzam. Fala-nos um pouco do teu subir de carreira, da tua subida na carreira. O que é que acontece depois quando deixas as camadas jovens? Nessa altura eu sobressaí um pouco no União de Tomar e não fui para a académica na altura porque meus pais não me deixaram. E tinha um treinador que era o Fernando Cabrita e gostava muito de mim e eu continuei a trabalhar com ele e eu queria levar à seleção de júniores. Nessa altura era um bocado difícil. Eu posso nomear nomes como o nome da minha altura, do meu ano, e o treinador era o Zé Augusto e dá a impressão que eles não estavam muito bem, que nessa altura eram os dois a lutar para o selecionador de júniores. Era o Alves, era o Manuel Fernandes, era só craques, era o Shell, era outros mais, era muito difícil, mas eu tive quase indicado para ir para lá, mas houve essas coisas eu não consegui. E continuei a trabalhar júnior sénior com o professor Fernando Cabrita e depois no ano seguinte subi ao sénior, veio o António Medeiros e eu era na altura e o Medeiros gostou muito de mim e comecei logo a jogar de início, tirei o lugar ao Pavão, deu o jogo... E ficamos já com a equipa na primeira divisão? Na primeira divisão. E o terceiro jogo fomos jogar ao Bolonenses, deu o jogo na televisão, eu tenho uma curiosidade até de para as minhas namoradas todas que jogaram na televisão, e o Medeiros mete-me a titular no lugar do Pavão. E eu, pronto, ainda por cima tive azar que chegando a extremo direito no lugar do Pavão, de um lado do banco do Medeiros. E ele só estava comigo, eu entrei-me um bocado, não sei o quê, como é que tu estás, não sei o quê, eu sou humilde, não sei quanto. Estava bem, mas não sei que estava muito nervoso, não sei o quê, não sei quanto. E depois, ao intervalo, ele tirou-me e meteu o Pavão, eu acho que fez bem, fez mal, não sei, a opinião é dele, eu é que é treinador. Eu é que devia ter dito como é que estava, que eu tentava a jogar mais ou menos, corria, mas ele perguntou-me. Essa equipa de 73, 74 tinha grandes nomes, Pavão... E o Manuel Zé, Pavão, Bota, Camões, Fernando, Faustino, João Carlos, Chiqui, Bernabé, Cardoso, uma equipa de bucho mesmo. Mas sim, essa equipa de 10 divisão. Às vezes assim, a gente de 10 divisão
E nessa altura fomos à liguilha. E nessa altura, portanto, tivemos na liguilha 3 equipas, que eram o Salgueiros, Beira-Mar e Montijo. E nós acabamos descendo o Montijo. Passa-se uma coisa, quando vamos jogar ao Salgueiros e empatamos a 1, o treinador era o Meirim e o nosso treinador era o Francisco Andrade. Depois jogámos em casa com o Montijo e empatámos 0-0, vamos ao Beira-Mar e empatámos também. E nessa situação o União de Tomar achou que devia tirar o treinador, porque tinha assinado de Salgueiros, e gasto muito bem, estava a treinar o União de Tomar, assinou para outra equipa que era o Salgueiros, e assim tanto, a gente vem do Porto, do Beira-Mar parece, parámos em Coimbra, havia um treinador que era o João Zoroto. E como tinham despedido o Francisco Andrade, deram um boi ao João Zoroto e assinaram o contrato no autocarro. Eu acho que isso está muito mal. O que acontece depois? No último jogo do Montijo, foi uma balda enorme, ficámos em estágio no Hotel dos Templários, era liberdade, a gente quem ia lá, quem ainda ia, eu posso falar de outras coisas, mas não me está a interessar. O que é que acontece? Fomos jogar ao Montijo e perdemos 4-1, o Oroto meteu o Fernando estava aleijado, o outro estava aleijado, e a gente joga com 11 e tudo à rasca. E perdemos 4 e deixamos divisão. E nesse ano, por acaso eu já disse, o último gol em Setúbal foi o último jogo de campeonato, o União de Tomar Setúbal, empatámos 2-2, e foi eu por acaso que marquei o gol, o segundo gol, vimos ao e foi uma festa enorme. Isso foi mais tarde, isso foi já em 75, 76. Peço desculpa, isso já foi mais tarde. Mas nessa altura a gente deixou de divisão, é isso. Já agora vamos só... E essa liguilha que eu falei já é em 75, 76. Já agora vamos explicar aqui ao Nuno, ouvindo estas histórias, estamos a falar de craques que jogaram no União de Tomar, o União de Tomar que jogou com as melhores equipas de Portugal. Nuno, isso faz-te um bocadinho pensar que os tempos eram mesmo diferentes. Tu atravessas o Atlântico, vens para o Politécnico estudar, depois a tua adaptação em termos de União de Tomar, em termos de colegas, em termos de pessoas diferentes, como é que se dá quando começas o futebol em Portugal? 2006, 2007. Vou corrigir o Paulo, era 2005, 2006. Foi fácil porque na altura, quando eu cheguei aqui a Tomar... Tu vens com 19 anos? Não, eu vim com 22. 22. Quando cheguei em Tomar, não estava a jogar porque estava lesionado. Porque fui operado a tíbia peroné, tive uma lesão em Cabo Verde grave, que me possibilitou de continuar lá em Cabo Verde. Depois vim para aqui para estudar e comecei a treinar. Fiz uma semana de treinos no União de Tomar, na altura, no Politécnico. Eles estavam na segunda... Foi naquele ano que jogaram no Politécnico? Sim, na segunda distrital. E curioso que nesse ano fui dispensado da União de Tomar. Quem é que era o treinador? Era o João Alves, sim, na altura. Foi dispensado, mas foi só... Foi colega do Caetano, também jogou com o Caetano. Não sabia. Mas eu fui só mesmo para fazer o teste, nada especial. Mas o bichinho estava lá, não é? Sim. E depois, nos torneios de verão, que faziam sempre, havia muitos cabo-verdianos aqui. Os grandes torneios de verão, não é? Exatamente. Que havia muitas equipas com qualidade e nós, como éramos muitos cabo-verdianos, na altura, resolvi fazer uma equipa dos cabo-verdianos. E foi nessa altura... o nosso grande amigo Pataras, que eu saúdo com um grande abraço, o irmão do Nuno, que foi meu jogador e uma excelente pessoa, que eu saúdo e aproveito também para dar um grande abraço para Cabo Verde. Este programa vai ser visto em Cabo Verde, via internet, Eles estão sempre atentos ao que interessa a Tomar e à União de Tomar, eles estão sempre atentos, porque estiveram aqui e estão sempre atentos, querem sempre saber notícias. Como estava a dizer, os torneios de verão eram sempre, e nós fazíamos sempre equipas e participávamos sempre. E foi nessa altura que houve um olheiro da União de Tomar, o senhor Totói, o grande Totói, teve uma conversa com o Manuel Graça na altura. Na altura era o presidente da União de Tomar, que indicou
A mim, Nuno Rodrigues, sim, espanhol. exato. E nessa altura, o filho que ia ser o treinador do União de Tomar viu-me jogar ali, gostou e falou com o Manuel Graça. Mas nestes torneios, como havia muitos jogadores que haviam do União de Tomar e de outras equipas, tive uma convivência com alguns do União de Tomar. A bola, puxa a pinga a amizade. Começámos a criar um elo de ligação. Comecei a conhecer o Ricardito, o guarda-redes, o Sopas, o Pelezinho, o Ricardo Gerard, o Dioguito. Na altura eram todos jogadores do União de Tomar, o Kim Messi, que a gente diz, o David, o grande David. Exatamente. E nessa altura foi fácil a integração, porque nestes torneios passámos a conhecer-nos um pouco mais, e quando assinei para o União de Tomar foi fácil, foi muito fácil. E eu, como sou um gajo simpático também. Sem dúvida. Caetano, passado estes tempos todos, na altura víamos jogadores de Tomar a jogar um pouco por todo o país, nas grandes equipas. O que é que acontece hoje, havendo muito mais jogadores, e isso não está a acontecer? Eu não sei, se calhar é porque não há alguém à altura de deixar à frente disso e Mas o que é que está a falhar? Porque aqui no primeiro programa desta nossa rádio, à Mesa Com, tivemos o Abel que disse que hoje há muito mais oferta, em termos de outros desportos, em termos de televisão, em termos de internet, tudo o resto. Mas a questão é, há muito mais jogadores e há muito mais escalões do que havia na tua altura. Aliás, tu começas nos juvenis. Sim. O que é que acontece o que é que está a falhar para que isso não venha novamente a acontecer e Eu não acho vejamos que- a União Tomar novamente num patamar muito mais acima? o União de Tomar não vai mais acima, porque já o campo de futebol não tem condições nenhumas e há certas pessoas que deviam estar mais metidas dentro do futebol, saber mais um pouco, estar relacionadas mais com a Associação de Futebol de Santarém e a Federação, e não há assim mais ninguém que eu veja que estejam lá relacionadas com esses conhecimentos grandes, porque a maior parte, sobre aquilo que eu conheço aqui de Tomar, 3 ou 4 pessoas que estão relacionadas com conhecimentos e já estão passadas, não têm amizades e no futebol é preciso tudo. Mas, Pedro, uma questão que ponho e ponho muito mais gente é: o que é que acontece para que os antigos jogadores, antigos atletas, estejam completamente de costas viradas com o União de Tomar? Aliás, no princípio deste programa, tu não sabias em que posição jogava o Nuno. Sim, pois eu tenho de dizer. O mal, pois, nós também deixámos de acompanhar, e eu também, por causa já referi o caso do campo de futebol, não há condições. E pronto, é assim, eu desliguei-me um bocado do futebol, como muitas pessoas da minha idade desligaram completamente. Há aí uma pessoa, o Barrinha, o único que liga mais ao futebol, que está mais dentro do assunto. O resto, dos meus conhecimentos da minha idade, poucos ligam ao futebol. Caetano, voltando à tua carreira de futebolista, sobes a sénior no União de Tomar na primeira divisão, depois no ano a seguir vais para a Leiria, para a União de Leiria. Não, eu subi a sénior de Júnior para a União de Tomar na primeira divisão. Depois fizemos divisão, depois subimos divisão. E eu nessa altura fui para a tropa para a Leiria. E depois comecei a jogar a União de Leiria. A União de Tomar dispensou-me e eu também estava interessado, não podia treinar, como estava em Leiria. E pronto, foi as duas coisas que foram úteis. E foi muito bom, porque foi a melhor época que eu tive como jogador de futebol, foi a União de Leiria, onde fui o melhor marcador português. O melhor marcador português, quer dizer, o melhor marcador português. Veio nos jornais. Até quem escreveu foi o David Sequerra, no mundo esportivo, veio lá dizer: Caetano, o melhor goleador português. Porque o estrangeiro foi o Asaldo com 45 gols. 45 ou 46, agora não me recordo. O Sorte. Caetano, nessa altura recordas-te certamente de histórias interessantes. Eu estou-me agora a recordar, por exemplo, de uma aí que contam muito e que se calhar era engraçado contares aqui aos ouvintes e telespectadores da Hertz, que é aquela do grande jogador Kiki e o seu automóvel, na altura um Porsche. Toda a gente o conhece,
de Tomar e não só, em Lisboa, eu dizia que ele é conhecido como a bolacha. Em todo lado era conhecido porque é uma pessoa que faz sorrir, tem muitas histórias e de maneira. E eu não recordo de uma vez que a gente jogava aqui no União de Tomar e o Benfica vem jogar a Tomar. E eles ficaram hospedados no Hotel Exemplar. O Guigui chega lá com o seu Porsche, arruma o carro à frente do hotel, conhece o João do Benfica, e nessa altura ainda era jovem, tinha os seus 22, 23 anos. Chega lá dentro o Eusébio e isso, o pessoal todo a rir, assim, então, Guigui e tal, como é que tu estás? Chega, mano, estou muito bem, pá, tenho um Porsche e tal. Chegou cá, o pessoal do Benfica chegou cá fora do hotel, o Guigui mete o carro a trabalhar e ele na pega e depois de empurrão. Era um carro já antigo, mas no entanto mostrou a categoria. Ele tem outras histórias. O Kiki tem várias histórias. O Kiki acho que tem origem cabo-verdiana. É cabo-verdiano, é da praia. Então, Sou muito amigo do Kiki. diz-me uma coisa, e em termos de equipamentos, conta lá algumas histórias. Muitas histórias. O Kiki tinha um calo enorme no dedo pé do pé, e ele no treino, não posso treinar, não sei o quê. Era conjunto. Eu disse, tenho o calo, está ferido, não sei o quê. O Messi disse, espera aí, chega ali ao Camilo, que era o nosso roupeiro, com uma faca de sapateira, corta o sítio do calo onde ele tinha, e o calo saiu para fora. Ele lá com umas esponjas e não sei o quê, lá conseguiu treinar. Ele tem muitas. Essas são umas que eu me lembro. Uma pergunta que eu ponho agora aos dois. Em termos... Uma vez os jornalistas falar, e ele disse que o União de Tomar não pagava os ordenados e que jogava com uma bota preta, outra vermelha, outra azul, assim, umas coisas assim. Eu sabia que ao fim de tantos anos chegou a ser moda, não é? Pois, já usam isso, se calhar foi ele o problema. Agora, falando um bocadinho mais de futebol, em termos técnicos, em termos táticos, físicos, psicológicos, o que é que mudou, Caetano, ao fim destes anos todos? E temos aqui o Nuno que pode falar de uma época mais recente, em 36 anos, mas o que é que tu vês, analisando os jogos de futebol, o que é que mudou para melhor? Para mim mudou tudo. Quando comecei a jogar, os campos eram pelados, as marcações eram com cal, havia pedras e brita, a gente esregava-nos todos. Na altura, estádios cheios, e na altura a bola era cá de chum, quando estava a chover, a gente para cabecear que íamos para o chão e ficámos malucos. Os equipamentos as botas eram travessas, ainda cheguei a jogar travessas com pregos. Havia um sapateiro que as batia, mesmo assim a gente a andar, o prego subia e explicava o pé. Tínhamos que jogar com 2 palmilhas, 3 meias de lixeira, sei lá, era muito difícil. Os equipamentos hoje é totalmente diferente. E taticamente, tecnicamente, é totalmente... A bola, por exemplo, hoje é uma bola de vôlei, um toquezinho dá-se um efeito enorme e pronto, há mais técnica, há mais prevenção, há escolas, que antigamente não havia escola, dos 5, a gente começava aos 15. Em termos táticos, usualmente qual era a tática mais utilizada nos teus tempos? O tempo era 4-3, 4-3-3, era 4-3-3. Havia sempre um livro, de certeza. Não, 4-3-3, e depois começou a jogar 4-1, 3-1, depois... o central que marcava, o outro ficava livre, era o tradicional. Era o Jean Trinco, mas isso depois apareceu mais tarde. O livro. Jogava-se com o Baresi, um atrás e 2 à frente e os atrás. E depois 2 à frente. Este de atrás é que limpava tudo. Exatamente. Nuno, tu vens para Tomar e, como contaste, ficaste com o espírito logo dos teus colegas e a maior parte deles tomarenses. Isso vai-te levar para depois prolongares a carreira e nesta altura seres dos jogadores mais carismáticos do União de Tomar, por exemplo, com 169 jogos nestas últimas temporadas, és com certeza na história do clube um jogador com mais jogos talvez da história do clube. Foi esse espírito inicial que te levou a gostar tanto do União de Tomar? Eu não ligo muito à história. A história vamos escrevendo sempre assim, jogo a jogo, domingo a domingo, segunda a segunda, estamos a escrever a história. Eu acho que a amizade que eu tive aqui no União de Tomar
além, foi muito além das outras equipas, do Mação pelo menos, que eu tive. Criei aqui uma família e isso para mim é tudo. Lembro na minha segunda época, Manuel Graça veio falar comigo para assinar e não hesitei. Eu disse logo a ele, já criei aqui uma família e vou assinar logo. Não precisa estar a falar comigo. Nuno, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Depois sais para Mação. Sim. E não foi tão fácil, nem foi de bom grado para os dirigentes de União de Tomar, essa história. Eu acho que nenhuma das equipas gosta de perder jogadores, acho eu. Mas foi. Eu acho que foi tranquilo. Mais atrás é que venho a saber histórias, sério. Que houve muitas coisas, mas eu acho que dei tudo por União de Tomar nos anos que tive aí, antes de ir para o Mação. Acho que não tenho razões de queixas sobre a minha pessoa. Dei tudo e continuo a dar, a dignificar o emblema e o clube. Não só a União de Tomar, como as equipas que eu vou e que já estive. Caetano, diz-me agora só uma coisa. Hoje, a União de Tomar tem um número de jogadores brasileiros, oriundos do Brasil, que não era o comum na altura. Estamos no Campeonato Distrital. O que é que parece essa condição nos dias de hoje? Eu estou muito afastado do futebol. Antigamente é totalmente diferente do que é hoje. Porque antigamente poucos brasileiros jogavam. A nível nacional havia mais as equipas grandes que brasileiros. O União de Tomar teve... As ultramarinas também iam combatendo essa situação. Pois, exatamente. E o União de Tomar, até a minha época e outras épocas, sempre foi 3 ou 4 brasileiros. E poucos estrangeiros ou nenhum. Depois veio o Romero. Hoje, presentemente, há mais fartura de estrangeiros. Eu acho que isso está mal, deviam de aproveitar mais as camadas jovens. No caso de União de Tomar, não estou a par disso, mas deve haver valores que devem interessar e continuar. Mas não, eu não estou dentro disso, não posso falar muito sobre isso. Mas talvez eu vou-lhe contrariar, mas talvez se o Sr. Caetano acompanhasse um bocadinho mais a formação da União de Tomar, ia saber que hoje em dia a paixão pelo futebol mudou e a formação não só da União de Tomar, mas em todas as equipas distritais está totalmente diferente. Os miúdos, dois ou três é que se aproveita, 2 ou 3 é que se... Não estou dentro do assunto. Tu além de sim, jogares, é isso que eu estou a dizer. Estás a treinar também os júniores e também um escalão inferior. Mas diz-me uma coisa, há jogadores que passam e superam todas as etapas na formação. O que é que acontece? Nos júniores tem a ver depois com a formação académica, tem a ver com o deixar de gostar e de jogar futebol. O que é que acontece na realidade? É normal que todos, não só os jogadores, com os pais... Deixa-me dizer uma coisa, porque o Caetano, na tua altura, pouca gente ia para a universidade, não é? Aos 18 anos, sim. Havia uma minoria. Hoje as coisas são completamente diferentes, não é? É porque o futebol mudou. A facilidade agora de entrar no futebol profissional já é mais fácil. Sim. E por isso é que está a chegar estrangeiros. É fácil de entrar. E na minha altura não havia profissionalismo. Exatamente. Era não amador ou amador. Sim. Já... E os miúdos chegam aos júniores, é normal que queiram ir estudar fora, é normal que os pais, não digo obrigar, mas têm aquela ambição que os filhos sejam senhores doutores, senhores engenheiros, é normal. Mas temos qualidade, temos alguma qualidade na formação que às vezes é mal aproveitada. Agora, uma pergunta direta para ti, Nuno. Estás a treinar os júniores. Quantos jogadores do plantel júnior achas que virão a ter qualidade para, a breve trecho, jogarem nos séniores? Se alguns empenharem, sim.
se alguns empenharem-se, porque tem um treinador que puxa por eles, que tem o conhecimento do que é os séniores de União de Tomar, e sabe o que é os séniores de União de Tomar e está sempre a puxar por eles. É importante que tu transmitires a mística do clube. Exatamente, e não só a mística, mas como valores e missão do clube. O clube aposta na formação e nós queremos sempre que os jovens júniores representam sempre os séniores de União de Tomar e não a representar outras equipas distritais. Porque em certa altura, alguns anos atrás, muitas das vezes os jogadores saíam de União de Tomar dos Júniores e iam jogar para clubes das periferias, as equipas aqui ao lado de Tomar. E muitas vezes depois os jogadores mostravam a qualidade que a União ia voltar a recuperar. Portanto, é isso que eu digo. Era importante a União ter, por exemplo, uma equipa B, como tem agora este ano, para que haja aquela evolução entre os júniores e o plantel sénior. Sim, eu acho importante o projeto já foi pensado há muitos anos e foi executado o ano passado. Não mal executado, mas talvez feito um bocadinho à pressa. E foram poucos jogadores o ano passado e foi um bocadinho complicado para a equipa B e para a equipa A, porque a equipa A ia buscar jogadores à equipa B e depois a equipa B ficava a ser jogadores e recorriam aos júniores. E na altura... Ou seja, o escalão abaixo ia sempre sofrer as consequências. Exatamente, e na altura nós, os júniores, andávamos na luta para o campeonato de júniores, porque era o objetivo. O objetivo dos júniores é sempre, e será sempre, brigar para o título, e nessa altura começou a desfazer-se um bocado desse sonho. Henrique Caetano, voltamos novamente aos anos 70 e aquelas temporadas em que a União de Tomar tinha grandes equipas e grandes nomes do futebol português a jogar em Tomar. Eusébio, o Rei, lembras-te dele? Claro que sim. Eusébio jogou comigo. Como é que veio o Eusébio para Tomar? O Eusébio de Tomar foi um carol aqui de União de Tomar, portanto o Eusébio estava jogando a beira-mar e foi mais por nome e para assistência que eu veio para o União de Tomar, porque o Eusébio na altura já não jogava, era só a presença, é só o nome. Tinhas o Simões. O Simões sim, o Simões jogava a bola e muito bem. E eu estou convencido, se o Eusébio não viesse, agora o Eusébio para mim é o rei, é o maior, é tudo. Se o Eusébio não viesse, esse ano o União de Tomar podia ter subido divisão. Já na segunda, nessa? Já nessa segunda, e andávamos em terceiro lugar há muito tempo. Foi ele a maçã podre, então? Ele não foi a maçã podre. Já não tinha a capacidade. O direto, ele não tinha capacidade, ele marcou 2 gols ao cartaz. O mal foi a direção. O Carlos Graça e o Fernando Mendes e não sei quantos queriam um nome para a União de Tomar e não se davam a importar da subida da União de Tomar, davam mais para o nome. Porque assim, eu lembro-me que o Eusébio, quando a primeira vez veio para jogar aqui em Tomar, assim foi normal, mas depois era normal. Quando nós íamos jogar fora, os estádios estavam cheios. Ainda me recordo, uma vez fomos treinar ao Tramagal, à noite, jantámos no Recife e fomos jantar. Chegámos lá, as luzes estavam apagadas. Quando entramos, ao entrar assim, estava o estádio cheio. Olha o rei só viu o Eusébio, viu a equipa, era eu. Portanto, o Eusébio aí contava o Eusébio de União de Tomar. E hoje é a mesma coisa. O Eusébio foi o grande jogador, e não sei quanto. Mas o Simões é que foi o grande jogador. O Simões fez uma época extraordinária. Eu, o Simões e outros Simões, e eu e outros, o Barrinho, o Faustino, o Camol, sei lá, o Sarmento, eles uma grande equipe. E tínhamos o Simões de Lisboa e o Simões de Lisboa e o Simões de Tomar. E jogavam os dois, era um espetáculo. Que é de Sensols? Pois, o outro é de Lisboa. Uma coisa, Caetano, depois académica. Um grande nome do futebol português, como é que foi a tua adaptação? Como é que tu vais parar à Académica? O treinador da Académica é o Júlio Fernandes Pereira, mais conhecido por Juca. Eu já me conhecia, já há muitos anos, numa altura que ele estava a treinar o Barreirense,
na altura do Medeiros, em 72, 73, e fomos jogar ao Barreirense. Eu joguei e fiz um grande jogo. Ele nunca se esqueceu de mim e acompanhou-me. Nessa altura, mais tarde, sei lá, 6 anos ou 7, eu, quando na altura do Eusébio veio cá, quando veio assim, o Eusébio lá estava na mesma época, 77 ou 78, 78, eu tipo a sair, saiu eu, o Forival e o Barrinha. Vamos para ir para a União de Leiria, nessa altura. E a União de Leiria não chegou a acordo com a gente, porque a gente pediu mais, eles não deram, não sei o que, não sei o que. O que acontece? O Juca sabia o meu nome, sabia que eu estava à procura daquilo, a procura não, a melhorar a minha situação de futebolista. E o que acontece? O Barrinha foi para o Juventude de Évora, o Forival foi para o Portimonense e eu fui para a Académica. Porque a gente estávamos já os três para ir para a União de Leiria, para subir a divisão União de Leiria à primeira, que depois subiu no outro ano a seguir. E são os anos em que a União de Leiria começa a florescer. Exatamente. Futebol, E depois da Académica, fui para o Alcobaça, fraturei o joelho, tive o grande azar, depois subiu também à primeira divisão. Depois foi para o Alfarela e teve o Algodinho, não sei o quê, e o Horto Santos. Puxou quase o sol todo. Teve aí o Vital também, que depois foi para o Rio Maior, onde quis ir para o Alcobaça, e depois foi para o Portimonense, apanhou o Manuel José, depois foi para o Sporting. Essas são situações desses anos. O União de Tomar depois estava em dificuldade, que o Fernando Mendes desistiu de ser presidente, não havia dinheiro, porque o Simões quis ficar, fazer um projeto para a subir divisão à primeira outra vez. O Fernando Mendes não foi por isso, não tinha dinheiro, o Carlos Graça ainda muito menos. E o Simões foi-se embora, pronto, e o União de Tomar acabou por descer até chegar a distrital outra vez. E foi o caos. Por acaso, ainda depois sai de coisa e ainda se viu outra vez a União de Tomar da terceira à segunda. Aí já estás naquela fase. Já estou naquela fase mais... de amador. Ia jogar coxo, eu fui operado ao joelho, já não fiquei bom e jogava coxo. Mesmo assim, tens aquela história que foste o último marcador de um golo na primeira divisão, Sim, sim. em 30 de maio de 76, num jogo da Liguilha em Setúbal. Eu ainda há bocado falei e interpretei, porque em 72, 73, era 75, 76, foi nessa altura. Sei que o União de Tomar, o último jogo foi em Setúbal, e nós tínhamos que ganhar ou empatar para irmos à Liguilha ou para nascer a divisão. Se por acaso, não sei qual foi a outra equipa, se tivesse perdido e empatou, nós até ficámos na primeira divisão. Agora não recordo qual foi. Sei que o Setúbal tinha uma grande equipa, era o Pedroto, o treinador, jogava o Zé Torres e outros mais do Setúbal, e nós chegámos lá a perder 2-0 ao intervalo. E da emoção que entrou o Mário Pinto também, e nós fazemos 2-1, foi o Bota que pagou 2-1 e a acabar faço o 2-2, empatámos e ainda foi uma festa enorme. Veio um comboio especial ver a União de Tomar a Setúbal, o meu pai, por exemplo, foi, outras pessoas aqui de Tomar, foi excursões, foi uma festa em Almeirim, não sei o que, foi uma coisa louca. Depois fomos à Liguilha, tivemos depois outro erro da direção, depois acabámos de ser divisão, porque não houve controle nessa altura. Também já havia falta de dinheiro, houve sempre. Qual foi o melhor plantel que fizeste parte? O meu plantel que eu fiz foi no primeiro ano que eu subi a sénior. Consegues lembrar-te da equipa dessa altura? Já parece que já falei, era o Nascimento, eu tinha 36, eu tinha 18, era o meu dobro da minha idade. Depois era o Silva Moraes e era o Machado, dos Riachos, uma cadeira de rodas, guarda-redes. Depois era o Kiki, era o João Carlos, Faustino, Bernabé, Fernandes era um indivíduo preto, jogou do Benfica, Fernandes era um defesa esquerdo, muito bom jogador do Benfica também. Depois era o Jorge Calado, era só com o Forival, o Manuel José, o Raul Águas, o Camões, Bota, Pavão, era o Raul, o Nando, bom jogador, ninguém fala nele, que era um craque enorme, jogava a todo lugar, vestia o fato de macaco. Era tudo, jogava, fez direito, ou no lugar dele, a tronco. Não, a trinco. Agora, e outros que eu não me recordo, peço desculpa. E Caetano, e treinador, quem foi quem te marcou mais? Como treinador, sem ser meu treinador, foi o Cabrita, foi uma pessoa que sempre gostou de mim, puxou por mim sempre, mesmo que não fosse meu treinador, andava sempre a saber o que eu estava, e ia puxar por mim. Havia mais qualquer coisa para além do futebol, não é? Sim, agora como treinador a sério, o indivíduo assim, mais inteligente que havia foi o António Moraes. O Artur Santos era mais disciplinado e o Chico Andrade também não era mau treinador.
E o Juca, claro, foi em Coimbra, o Juca foi treinador, que era o Júlio Fernandes Freire, foi treinador da seleção. O Juca é selecionador nacional. E jogou no Sporting, e foi treinador do Sporting. também. E do Barreirense e outros mais. E o Juca, aí também, lá está, a equipa era mais ou menos, onde jogava o Gervásio, já tinha uma certa idade, e depois eu é que mandava. Situações, jogava o Rui Rodrigues, o Vitor Manuel, que é treinador, o Brás Fermes, o Eldon foi para o Sporting, o Gregório Freixo. Uma equipa de muito luxo, esse brasileiro, o Eldon, foi para o Sporting, era o Álvaro Magalhães, e eu sei que é muito boa. Nuno, já agora também puxando um bocadinho para ti, ainda estás no ativo, tens 36 anos, em termos de plantel, podes dizer 2 ou 3 épocas que tenham marcado em termos de qualidade? Eu acho que no ano que ficamos em segundo lugar, acho que foi 16 ou 16, 17? Acho que foi no ano que o Riacho foi campeão e não quis subir. Foi o ano que me marcou mais. Acho que foi o ano que nós tivemos 10 ou 11 vitórias consecutivas sem perder. Acho que foi esse ano, foi esse plantel que me marcou. Porque a gente, lá está, a gente tinha aquela amizade dentro e fora do campo. Qual era a equipa? Era o Ricardo, o Kim na esquerda, eu a central, não tenho a certeza, mas acho que o Cajada também é central, Cajada livre e eu como marcação, e o Miki, que era um miúdo de Orem. Lembro-me, sim. Que era um maluco também. Lateral direito. Tínhamos o Félix, a Trinco na altura. Tínhamos o Carlão, o François, o David. Tínhamos o João, o Giovanni, o Sopas, o Pelé, o meu irmão Pataras. E, se não me engano, tínhamos o Bruno Pinto também, se não me engano. Tínhamos o Bruno Pinto. Jogava na frente. Sim. E em termos de nesta altura, já agora para clarificar, é o líder da claque. É verdade. E em termos de treinador, quem é que conseguiu chegar mais longe dentro da tua cabeça? Todos marcaram, todos têm a sua forma de estar e a sua forma de ensinar. Lembra o Eduardo. Mas qual é a referência que tens tu como treinador para os teus jogadores? Eu não gosto de copiar ninguém, eu gosto de ser eu e o que eu aprendi gosto de... Foste ver um bocadinho aquilo. Exatamente. Lembra o Paulo Costa tinha uma maneira de ser, o Eduardo tinha outra, o Mazo, até o Zé Carlos, que era de uma ação também, o Lino, mas o que marca é aquele que se ganha, né? Digo, o Lino, claro, ganhámos uma Taça Rio até. Não, uma história que tu com certeza te lembras, que é aquele jogo em 2007, 2008 que tu tens que ir para a baliza. Eu orei. Pois. O que aconteceu? Um lance mal abordado foi o nosso guarda-redes Ricardo. Foi expulso e na altura o treinador não sabia o que fazer, já tinha feito as substituições todas. Estava à procura de alguém para a baliza e eu, como nas escolas, né? Na escola, quando estudava, era mais novo, também fui guarda-redes. Tinha um bocadinho essa, não digo qualidade, mas tinha uma noção de guarda-redes. E foi aí que decidi ir para a baliza. Mal, bem mal. Bem mal porque eu queria ir para onde o jogador ia meter a bola, mas o Ricardo já conhecia o jogador, disse para ir para o outro lado, pronto. Confiei nele e não nos meus instintos de guarda-redes. Caetano, agora quanto à arbitragem, o que é que mudou, o que é que evoluiu
dá-nos um parecer de um jogador que jogou na primeira divisão nos anos 70, 80 e hoje, o que é diferente hoje? A arbitragem melhorou muito, muito mesmo, muito. Antigamente aquilo era, sei lá, eu lembro-me de um jogo, uma vez estreou Porto Alegre, União de Tomar, na segunda divisão, também estávamos uma boa equipa também para subir, não sei se foi nessa altura, se não, e o Estrela Porto Alegre também tinha uma enorme equipa. O que é que acontece? O Marito jogava, o Marito, o guarda-redes, teve um acidente, era guarda-redes, onde jogávamos a equipa que tinha descido divisão em 75, 76, e estávamos a ganhar 3-0 em Porto Alegre. 3 gols de tamolas. E jogava lá o Prieto e não sei o quê, só nomes do Estrela Porto Alegre. O árbitro, António Garrido, espetáculo, o melhor o árbitro nacional, da Marinha Grande, e assim, o que acontece? Fomos perder 4-3. O Prieto mandou um pontapé na mão do Mário, largou a bola e eu marcou o gol, arranjou mais 3 penaltis, perdemos 4-3. Uma coisa que é de admirar, hoje não acontece, em certeza, é o VAR, e o VAR também é porrer. Mas eu não me admiro muito que o Garrido, uma vez em Guimarães, queimaram um Toyota que ele tinha um Mercedes e um Toyota. A miséria que ele fez lá, os gajos de Guimarães deitaram e depois tenho outros árbitros conhecidos de Leiria, que o Leiria tem o Azerbaijão, o Helder de Santarém, mas era eu não recordo, os nomes eram um gajo que era ali da Vieira e outros conhecidos. Mas havia outro tipo de formação? Mas havia outro tipo de formação e depois havia aqueles árbitros que eram favorecidos. Até dizem na altura, aqui a nível distrital, que o ferroviário é sempre prejudicado porque já eram todos empregados da CP. Hoje já não é assim, né? Hoje há profissionalismo nos árbitros, tem melhorias, tem treinos, onde antigamente era. Chegavam tem um jogo domingo, não sei aonde. Iam de comboio ou de carro e chegavam lá, havia um penalti ou dois e uma Santos Atum e hoje não. Hoje vão para estágio, ganham dinheiro, são remunerados e bem. É totalmente diferente. Nem se compara uma coisa com a outra. E diz-me uma coisa, Nuno, tu também já tens uma idade de 36 anos, em termos de arbitragem, o que é que parece hoje a comparar para os teus primeiros anos de futebol? Sim, estou de acordo aqui com o amigo Caetano. Já evoluiu muito e temos outras condições, os árbitros têm outras condições, não só os jogadores como as equipas, os árbitros também estão a evoluir. É igual, é. As federações e as associações estão a apostar nisso e acho que é a melhor coisa que se faz para o bem do futebol. Uma pergunta ainda, Caetano. Tu dizes que Eusébio é o rei, será sempre o rei, mas nestes anos todos, sobretudo nos últimos anos, também apareceram craques. Qual era a diferença? Porque muitas vezes ouve-se a história que no tempo de Eusébio e do Pelé as defesas eram totalmente diferentes, havia uma marcação totalmente diferente, depois aparece a maneira de defender italiana. Não achas que hoje será mais difícil marcar golos do que no tempo do Pelé e do Eusébio? Eu acho que hoje é mais, o futebol é mais tático. Na altura era mais fácil, as marcações eram diferentes e havia mais liberdade. Hoje não, hoje marcam muito em cima e quando os jogadores têm o seu nome são marcados, não dão espaço, e tu vês. O Messi é excepcional porque mesmo a marcação livra-se-os todos. O Ronaldo é marcado e antigamente jogavam mais soltos, mais liberdade. O Henrique Caetano, se jogasse nos dias de hoje, vês-te a jogar da mesma forma? Ou este tipo de marcações, aquilo que estamos a falar, defensivas? Eu a missão que eu nunca joguei no meu lugar certo. Porque eu era mais anterior direito, nunca era agarrado à linha. Não era o ponto de avança puro, mas gostava de jogar um 10 por trás e driblava que tinha muita velocidade. E driblava para a esquerda e para a direita e o livre era perigoso. E no Leiria fazia isso. E quando eu marquei muitos gols. E depois, mais tarde, eu era obrigado a jogar onde o treinador queria. Em Coimbra era médio esquerdo, eu dizia ao João, mas do lado direito e tal, mas tenho ali o El, não sei o quê, tem que chegar ali, pronto, está certo. Eras mais uma segunda escolha, Eu joguei muitos jogos, mas poucas vezes joguei do lado direito, joguei uma vez ou duas. Eu jogava sempre médio esquerdo, onde eu tinha o pé direito. Eu também tenho pé esquerdo, jogo.
E posso ir para a esquerda e gosto para a direita e sou perigoso e sei como é que era. Na altura, define agora tu não. como jogador, Agora sou Caetano. perigoso é na mesa. Define tu como jogador. Eu como jogador, eu como jogador era um indivíduo que estava muito bem, rematava bem e tinha muita velocidade. Tinha um pique rápido e não apanhava. E então a nível aí da segunda divisão, quando eu recordo quando todos os novos o quinto só me dava, pronto, tinha que ceifar ou dar porrada, não apanhava nunca. Tinha uma boa potência das pernas, levava chapadas e nessa altura eu estava com os árbitros, eles não iam para a rua, não havia amarelos, nem havia vermelhos, era expulsão direta, assim, RUA. Caetano, o União de Tomar é o único clube do Distrito de Santarém que militou na primeira divisão nacional. Como é que classificas o futebol distrital, comparando o passado e o presente e o futuro, e se achas que é possível alguma equipa do distrito voltar alguma vez ao escalão máximo do futebol em Portugal? A nível distrital, eu acho que só a União de Mar deve ser muito difícil, só noutra hora, ou vier para aí um milionário. Está de fora, penso eu. A nível distrital, a União de Santarém ou o Almeirim, talvez. O Cruz também é um bocado difícil, porque é altos e baixos, também está ali uma zona descaída. Mas eu acho que o União de Santarém ou a União de Almeirim pode lá ir, pode chegar lá. De resto, não estou a ver. Ou o Abrantes, mas é difícil. Por falar nisso, o Nuno Rodrigues, a União de Tomar esta temporada assume-se como o candidato à subida, ou um dos candidatos. Na tua perspectiva, isso vai acontecer? Queres-me cavar, não é? Não, isso já foi assumido pelo teu presidente no primeiro programa. Mas isso da nossa casa. não cabe a mim responder a essa pergunta. Mas cabe a mim, É no teu lugar, cabe a mim Eu não trabalhar estou a junto dizer com os meus colegas para fazer isso acontecer. Nós vamos pensando de jogo a jogo. Mas isso é o que vocês dizem todos os anos. Este ano é diferente ou não? A gente não. Os dirigentes, quem A é qualidade do plantel. muito boa. Acima da Não média. só uma ideia, não é? Sim, mas às vezes não é só a qualidade que se ganha aos jogos, não é só os nomes que ganham os jogos. Nós temos sempre equipas adversárias também que têm nomes, têm qualidade, têm estratégias, têm tudo. E o jogo de futebol é pá, aquela coisa. É 11 para 11, lá dentro é que se resolve, aqui fora ninguém resolve nada. Mas nós vamos tentar atingir o objetivo e epá. Mas foi uma pedrada agora no sábado, eu sei porque é que estás um bocado remitente, mas isso acontece às grandes equipas, não é? Portanto, uma perca de pontos com o Abrantes, mas já passou, agora é que levantar a cabeça, és o capitão da equipa, terás que ser tu também a motivar o plantel dentro do balneário, não é? Sim. Aliás, está aqui o Henrique, tens aqui um capitão de equipa, um mau resultado no sábado e a vida continua. Já jogo domingo, não é? Sim, já na terça-feira já treinamos com mais alegria, já esquecemos. Tens que ver um Bruno Fernandes no União de Mar. Já esquecemos o fim de semana. Acho que nós não estamos habituados a jogar ao sábado. Sim, senhor. Estamos habituados a jogar aos domingos. O Henrique Pois chegou, não, isso é todos os dias. não sei se o Paulo quererá falar sobre isso, o Henrique chegou a ser também treinador, adjunto sobretudo. Teve 3 experiências, mas foi mais como adjunto, Henrique. Sim. Sim, foi sempre mais a socorrer o clube. Eu fui sempre do União de Tomar, desde pequenino e até sou. E na altura pediram-me Eras o bombeiro de e serviço. eu era o bombeiro de serviço, é isso que se chama. Porque eu na Distrital também saía um treinador e ficava um tempo e depois vinha o treinador e eu saía. E nessa altura eu era adjunto dos Boris. Por acaso, na última época que eu joguei foi no Drão Grande. E nessa altura eu já tinha meus 36 anos ou 37 e eles pediram para ficar a treinar o Já Drão estavas velho, Grande. não é, Nuno? Pois, e eles pediram para ficar a treinar ficaram a pedir para treinar o Pedrão Grande. E eu disse, pá, vou pensar e para a semana deu uma resposta. Pois está bem, eu vou ficar. E eles, então, qual é o seu orçamento? Onde é que... Eu pedi um X dinheiro. E o diretor do Pedrão Grande, ei, pá, Caetano, isto é muito, não sei o quê, não posso ter, é pá, olha,
Por menos eu não fico. Se me derem esse X, eu fico cá a treinar o clube. Se não, sai. É porque eu tinha que ir treinar 3 vezes a Pedrógão e tinha que levar os jogadores do Guitomar para lá. Até levava o Mesar, olha, o outro, o Mesar também ia comigo, já tinha 3 ou 4 gajos. Então a gente vai pensar e damos a resposta. O que é que acontece? Eu venho para Tomar e o União de Tomar soube que eu ia treinar o Pedrógão Grande. Mas aí, pá, está o Caetano, tal, não sei o quê. Convidaram para ser adjunto dos juris. E eu assim, pá, deixa-me pensar. Então para ir para o Pedrógão. Depois os gajos concordaram com aquilo que eu pedi e até me davam mais subsídio. Até depois pediram para eu arranjar um treinador aqui de Tomar para ir para o treinar lá. Estava na primeira distrital de Leiria. Acontece que depois eu fui, mas que eu vou no inferno, aquilo é uma estrada enorme, de curvas e não sei o que, o que acontece? E eu aceitei, fiquei junto dos juris. Nós nesse ano subimos divisão, tínhamos uma equipa também excelente, já o Bernardino marcava gols, até de costas e tal, não sei o que, não sei o que. O que acontece? Nós subimos divisão e depois o Fátima convidou os juris para o Fátima. E chegam ao pé, pô, Gaetano, passa-se isto agora, já depois da subida. E estamos a entrar para discutir o campeão nacional da terceira divisão. Grande, passa-se isto aqui, não sei o quê, pá, mas eu não tenho... pá, não faz mal, pá, é só 3 jogos e tal, não sei o quê, fica-se aí a tomar conta disso. Pronto, está bem, eu fico. E fiquei. O que acontece? O primeiro jogo foi com o Montijo, estávamos 0-0, fomos a Santa Clara, estávamos a ganhar 3-2, empatámos 3-3, meti o Porfírio a jogar dos Júniors, que nunca tinha jogado. Porfírio Parda. O que acontece? Se fomos ao Montijo ganharmos, estava a jogar o Romero, o Nelson, o Vitor Martins, uma equipa bastante boa. O Plácido, o Silva e não sei o quê. O que acontece? Logo ao princípio o Romero, gol. O Romero tínhamos a ganhar 1-0. No final, o Nelson Hilaire e não sei o quê, que foi culpa minha também, vamos perder 2-1. Sei que depois do jogo, estava lá, Pedro Gomes, Conhé, Fidalgo, era tudo cheio, fora do campo, só treinador, não sei o quê. E já estou a cumprimentar, eu sou diretor, eu sou adjunto, e sou para quer ficar com o treinador. Acontece que eles ficaram em combinar, veio o Pedro Gomes. E eles ficaram para eu ficar adjunto e eu também fiquei. Depois aquilo começou mal. O Pedro Gomes saiu e eu fiquei depois veio o Bernabé. Aí foi eu na altura era amador, andava a vender e depois dos treinos ia vender e vi ao Infante vender que pediu ao dono daquilo, faço o treino e depois vou ir vender, era Coca-Cola, assim, umas coisas assim, não sei o quê. Chego lá, está lá o Anjo Duarte e não sei o quê, já não me acordo, não me interessa, com o Bernabé tinha chegado comigo, olha, apresento aqui o Bernabé, não sou preciso do Bernabé, o Bernabé é melhor do que tu, o que é que estás a apresentar? É o novo treinador, quer dizer, eu estive ali com o sacrifício, no campo, a correr, a dar treino aos gajos, e agora ainda estou transpirado. E agora vejo, porque é que não vou só ao campo dizer, ou antes? E eu depois fui para a Rádio Hertz e já vinha nervoso na altura, que era ali ao pé do Santiraí, disse para lá uma feiras e decidi contrato. E nunca mais fui treinador e desligo o futebol por tudo. E depois nunca mais... Nunca apostaste na tua formação como treinador, portanto, não, nunca pensei. Não. Só depois do prolongando a dar umas ideias e já tinha para ir fazer curso. Mas depois aconteceu aquilo, deixei. Vamos terminar. Rapidamente, Nuno, além de estares a jogar futebol, há pouco falámos sobre isso, és o treinador da equipa júnior e também estás com uma equipa de formação de meninos mais novos. Obviamente que será esse o teu passo a seguir quando terminares a carreira de jogador. Sim, vai estar legal sempre a futebol. E qual é a tua ambição? Treinar a seleção portuguesa. Não. A por exemplo. Nunca se sabe. E como é que está o futebol em Cabo Verde, rapidamente? A evoluir. Já temos quase tudo. Já temos jogadores. Já temos um grande ponta de lança, não é? Zé Luís. Não só esse, temos o Eldon, temos origens também cabo-verdianas, já jogam também na seleção portuguesa. O Gelson, por exemplo. O Gelson, o Nanísio. Eu digo o Cristiano Ronaldo mesmo. A avó é cabo-verdiana, vocês não sabem, se calhar. Tem descendente. É, por isso. Nota final. Queria agradecer desde já o convite e parabenizar-vos pelo programa, porque deu a conhecer algumas histórias do União de Tomar que desconhecia e algumas histórias minhas
está escrita, né? E conviver com o passado também é sempre importante, e acho que isso tem que ser, e continuem a fazer este tipo de programas, não só no futebol, mas nas outras modalidades. Muito obrigado. Vamos terminar com música, Caetano. Aquela história dos giradiscos, rapidamente. É O engraçado. DJ é o Kiki outra vez. Quando o António Medeiros fez surgir o Cabrito, ao princípio, trouxe uns giradiscos, pediu uns giradiscos, e o João Alves da Costa tinha lá um giradisco muito antigo, que ainda era de madeira, não sei o que, não sei quantos, e ia para o balneário. O aquecimento era som de música. Tinha lá uns discos, cada um punha o seu disco e a gente dançava. O aquecimento, isso antes foi em 72, 73. Foi no primeiro ano de sénior meu, que da primeira divisão. E aquilo era um show do jazz, o pessoal todo a dançar, Beatles e Rolling Truce, Stones, não sei o quê, aquilo era uma risota do jazz. Acontece depois mais tarde, que aquilo depois o Medeiros foi substituído por Henrique Vega e foi no Estádio da Luz, onde a gente comprámos uma salva de prata para oferecer ao Medeiros. Quem ficou lá entregue, demos o dinheiro ao Kiki para comprar ali na ouriveria do Pulga. E tinha o dinheiro, mas trouxe a salva de prata e não pagou. O que é que acontece? Ficamos no estádio, foi contra o Benfica. Tínhamos a ganhar 1-0 e perdemos 2-1. E ao intervalo, o Medeiros fez fotografias no salva de prata e vai, então, mas isto não está gravado. Ah, eu levo outra vez para tomar e depois damos-lhe. Chegou a ouriveria e ficou lá a braça de prata, que ele gastou dinheiro todo. E os giradiscos? Os giradiscos. Mais tarde, o que aqui continua a chegar, eu vou para casa. Já não era utilizado, eu vou para casa. Depois, mais tarde, o dono daquilo foi, a casa dos giradiscos, até a casa do Kiki. Foram a casa do Kiki, mas eu não estava lá, já tinha vendido os giradiscos. Henrique Caetano, tens saudades do futebol? Muitas saudades. E então, na confiança e na amizade, era um espetáculo, que era era um Tu e Nuno, convívio, queres um bom fazer um balneário. convite ao Henrique para ir ver um jogo de União de Mar? O Não próximo só jogo? um jogo, mas também a entrar na estrutura ou qualquer mais, coisa, não é? acompanhar mais o União de Tomar. Já estou muito gordo e estou coxo. Talvez um dia apareça. Terminamos. Terminamos. Um grande abraço, Henrique. Obrigado. É um grande prazer, um enorme privilégio. Nuno, um grande amigo. Volto a mandar um grande abraço para o Sandro Pataras. Está aqui sempre no meu coração. Foi meu jogador, é um homem espetacular. Um grande abraço para Cabo Verde. Um grande abraço para o Nuno. Um grande abraço para o Henrique. E está praticamente finalizado o quarto terminamos. programa à mesa com... Terminamos este quarto à mesa com a quarta edição, aqui no restaurante Parreirinha, a qual agradecemos também a amabilidade da Isabel, e portanto com 30 anos de distância, neste caso de idade, entre Nuno Rodrigues e Henrique Caetano. Boa noite, até para a semana. Um grande abraço, Nuno. Já agora, felicidades também para a União de Mar. Boa noite.